Olá, tudo bem? Meu nome é Iris Lengruber, eu sou nutricionista, membro e especialista da Sociedade Brasileira de Nutrição e Oncologia e coordeno a pós-graduação da Nutimed em Nutrição Oncológica, tanto na versão presencial quanto na versão EAD. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa tabela IARC de classificação de cancerígenos. Então, quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que vem à cabeça são os fatores de risco, né? Que geralmente a gente divide entre modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis são aqueles que, como a palavra já diz, a gente não pode modificar. O envelhecimento, né? Ou seja, relacionado à idade, etnia, raça, hereditariedade, sexo, esses a gente não tem como mexer. Os fatores modificáveis são os que são possíveis de serem modificados, obviamente. Então aí a gente pode classificar o tabagismo, a má alimentação, infecções de forma geral, radiação, sedentarismo, obesidade, alcoolismo, poluentes ambientais e até alguns alimentos contaminados. Podemos dizer ainda que para cada tipo de câncer a gente pode ter um ou mais fatores de risco, especificamente para aquele câncer inclusive. O IARC é uma sigla em inglês que quer dizer Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, que foi estabelecido lá em 1965 como uma instituição integrante da Organização Mundial de Saúde para o estudo do câncer. E há mais de 50 anos que o IARC vem trazendo publicações desses agentes cancerígenos que foram evoluindo para programas de monografias. Então, esses agentes se referem principalmente a substâncias, ocupações ou até situações que podem influenciar nesse risco de aparecimento do câncer. Os estudos eles são então considerados com base na sua qualidade e eles são classificados nessa avaliação final como agentes em relação àqueles grupos que eu vou falar agora. Então, quando a gente fala lá classificado pelo grupo 1 no IARC, quer dizer que é um carcinogênico para o humano, ou seja, tem evidências suficientes em humanos e animais de laboratório. Quando a gente já classifica lá no grupo 2A, eles são provavelmente carcinogênicos para humanos, ou seja, tem evidências limitadas em estudos para humanos e suficientes em animais de laboratório. Quando a gente já vê aquela classificação 2B, já quer dizer que é possivelmente carcinogênico para o humano, ou seja, tem evidência limitada tanto em humano, menos suficiente também em animais de laboratório. E quando está lá no grupo 3, são agentes não classificáveis quanto à sua carcinogenicidade em humano, ou seja, evidências inadequadas em humanos e nos animais de laboratório. E ainda tem uma classificação no grupo 4, que são agentes provavelmente não carcinogênicos para humanos, ou seja, evidências negativas em humanos e em animais de laboratório. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que essa classificação IARC, ela traz ali em grupos divididos a quantidade de evidência que a gente tem de estudos em relação àquele agente. Significa, então, dizer que um agente carcinogênico, por exemplo, no grupo 1, ele não é mais cancerígeno que um agente que está no grupo 2, mas ele tem mais evidência, segundo essas monografias analisadas pelo IARC. Muito interessante, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes a gente vai ler um estudo ou a gente está até fazendo alguma referência a algum alimento. Isso é carcinogênico, isso não é? Na tabela IARC tem mais de 500 agentes classificados como carcinogênicos ou não. E é muito interessante que a gente tenha esse embasamento científico, quando a gente tem esse respaldo, quando a gente vai falar de agente cancerígeno, quando a gente vai falar de fator de risco. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente republica, reposta coisas que não passam de fake news. Então, quando a gente chama um alimento de carcinogênico, quando a gente fala que alguma substância pode causar câncer e ele sequer tem uma classificação no IARC, a gente está simplesmente divulgando fofocas, né? Os famosos fake news mesmo, que a gente está ali espalhando coisas que na verdade não tem evidência científica. E essa limitação científica é mais do que suficiente para a gente se calar, para a gente não republicar. Então, quando a gente tem certeza, quando o IARC pelo menos já classificou como cancerígeno, sim, é esse que a gente vai evitar, é esse que a gente vai trabalhar em cima da prevenção. Se não tem classificação, ou pelo menos ainda está em estudo, a gente pode evitar ou limitar, mas sempre de olho na ciência. Aqui na Nutimed a gente sempre vai trabalhar com base na ciência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações, e que curtam sempre aqui o nosso canal, compartilhem, e a gente vai estar sempre trazendo alguma coisa nova.